fractal e funções zeta. Valeu, professor. Bom, boa tarde, gente. Eu sou o Pedro, sou da Universidade de Brasília, fazendo bacharel em matemática. E eu fiz esse projeto ano passado no meu intercâmbio com o professor Lars, na Universidade de St. Andrews. Então, deixa eu um negocinho. Bom, então, o trabalho intitulado é Geometria Fractal e Funções Zeta. Eu separei assim a apresentação na primeira parte seria definir o que seria a dimensão e sistemas de funções iteradas, que seriam as definições que a gente vai usar durante o trabalho. Depois eu separei nessas 4 outras partes, que é o que a gente fez. Essas são as referências. Eu coloquei antes para dar um contexto sobre qual que é a aplicação do meu trabalho. Então, primeiro é o trabalho do professor Lápidos, que ele definiu essas cordas fractais, tambores fractais, para tentar relacionar com essas funções zeta. Então, só para dar uma contextualizada, o trabalho dele está querendo resolver não, né? Dar uma contribuição em relação à hipótese de Riemann, que fala que seria essa função, números complexos, que diz o seguinte, que ele fala aqui a meio, que todos os polos dessas funções não triviais, ou seja, os triviais seriam os inteiros pares negativos, eles estão nessa linha aqui de 1/2. E algumas evidências que já tiveram, além de numéricas, relações com álgebra, seria calcular uma forma explícita dessa função. E o trabalho do professor Lápis e do Lars, eles tentam calcular uma forma explícita de um volume de um fractal, que seriam esses tambores fractais, calculando essa fórmula explícita e relacionando com essa função, que seria uma abordagem já feita de tentar calcular por esse matemático, que relacionou com a parte mais algébrica e tentou calcular uma forma explícita dessa função. Então, meu trabalho seria claro, né, mantendo a realidade assim bem com o pé no chão, seria estudar um caso específico que seria essa corda fractal. Então, antes, para a gente ter uma teoria, assim, eu vou começar com essas definições, que seria primeiro essa dimensão caixa, que no caso seria uma coisa, assim, no primeiro ver pode ser não tão intuitiva, que seria o log, né? O limite inferior, que seria o limite do inf da função, sobre o log do número ali pode ser um diâmetro, não, um conjunto de diâmetro delta, mas pode ser uma bola fechada. Tem outras equivalências sobre sobre menos log de delta. Seria, se você pensar, por exemplo, a dimensão 1, se você pensar uma corda, você corta, esse aqui vai dar 2. Outra aqui, você coloca 2 vezes. Corta 2 vezes 3. Opa, caramba, aqui. Então, esse aqui seria a dimensão. Então, você tirando o log, dá logo essa fórmula, que seria um número, né? O número que consegue cobrir sobre essa escala. Seria 3. Então, de certa forma, seria um pouco intuitivo. Então, a gente define aqui a dimensão inferior, seria o linf, né? O limite inferior do log do número de bolas, que cobre esse conjunto, dividido pelo menos log, seria desse fator, limite superior, a dimensão superior seria o limite superior. E caso eles fossem iguais, a gente define essa dimensão desse conjunto limitado. Agora aqui eu passo para defino o que é a dimensão de Minkowski. Desculpa. Seria o limite inferior do log de 1 sobre esse fator de escala,
elevado a n vezes o volume dessa vizinhança desse conjunto. Denotei bola do F delta, que seria, se eu pegar esse conjunto F, aqui, a vizinhança seria essa coisa. Aquele log delta no denominador não tem não, né? Porque deve ter sobrado outro slide. Aonde? Ali a dimensão do inferior, por exemplo. Você tem log da razão do volume por delta n. E aí tem a divisão por log delta. Precisa dividir por aquele log delta? Sim, acho que sim. E tem essa proposição para mostrar que elas são equivalentes. Que a gente, vou colocar só uma ideia aqui, seria você pegar uma cobertura desse xn, dessa bola de xn delta, mostrar que um vai ser menor e o outro depois mostrar a segunda desigualdade. Essas partes de definições eu vou passar mais rápido só por questão de tempo. Então aqui eu peguei esse exemplo clássico, né, o conjunto de Cantor, para mostrar como é que a gente calcula aqui. A gente vai, você vê que ele é no próximo slide eu vou definir, vai ser um conjunto iterado, né, dessas iterações sempre tirando a terceira metade. Então você vê que cada estágio aqui, a gente começa com E0, depois E1, vai descendo até o EK. A gente mostra que cada subintervalo vai ter, no estágio EK, vai ter 2K subintervalo de comprimento 3 elevado a menos K, porque assim vai tirando o terceiro. Então aqui é fácil de ver que vai dar log sobre 2 sobre log de 3. Aqui tem um pouco mais chatinho, mas é só brincar com a desigualdade desse fator de escala delta para mostrar que o limite quando delta tende a zero seria o mesmo quando se você pegar esse delta de K. Aqui eu já passo... Caramba. Aqui eu esqueci de colocar a segunda desigualdade, que seria o limite com delta tendendo a infinito do delta de K. Então aqui a gente pode ver, definindo aqui de funções iteradas, que ele seria a união, ele seria o atrator desse conjunto, pegando a iteração 1 terço de x e 1 terço de x mais 2 terços, que daria o conjunto de Cantor. Mas só para fazer essa definição de contração, então seria essa função indo de um subconjunto fechado nele mesmo, só que ele vai contrair a cada iteração, sendo ser sempre menor que entre 0 e 1. E conjunto de contrações a gente vai chamar, seria todos esses conjuntos dessas contrações, e o espaço compacto, e esse subconjunto compacto de D seria um atrator se ele fosse a união de todas essas contrações desse conjunto iterado. Aí, aqui agora a definição da métrica de Hausdorff seria um ínfimo, né, desse delta, tal que o E vai estar dentro dessa vizinhança delta do conjunto F, seria a distância entre esses dois conjuntos. Essa parte a gente não chegou a usar muito no trabalho, mas é só para mostrar a unicidade, né, desse atrator. Mostrando que ele é completo, mostrar toda a sequência Cauchy vai ser convergente, né? Aqui. Então, que ela converge, então a gente vai definir esse conjunto então que toda a sequência vai convergir para um x, dando só a ideia da demonstração, e mostrar que ele vai para zero e que o seria um conjunto não vazio compacto, né? Aí essa aqui a ideia é mostrar que um está dentro da vizinhança de outro para todo epsilon maior que zero e o outro caso contrário, né? Sendo esse aqui mais já imediato, já que pela definição do próprio já vai ter essa sequência que converge para um x, e a gente usa o fato dele ser Cauchy. E depois aqui,
Essa aqui é um pouco mais complicada, que tem que definir uma sequência específica para mostrar que ele está dentro dessa vizinhança para todo epsilon maior que zero. Então, aqui, já que a gente mostrou que ele é compacto, a gente já tem a unicidade desse atrator que a gente tinha definido anteriormente. Certo. E aqui agora tem um teorema, porque o nosso caso que a gente vai estudar um fractal, ele seria desses sistemas de funções iteradas, e uma das coisas boas assim desse sistema é a facilidade de calcular a dimensão desse fractal. Que se ele obedece essa condição condição do conjunto aberto, ou seja, tem um conjunto aberto, então que ele contém o atrator dele e eles são disjuntos, a gente consegue calcular a dimensão desse nosso fractal, que seria o atrator desse sistema de função iterada, tal que seria um S, de certa forma que a soma de todas essas constantes dos atratores seja igual a 1. Então, essa seria a teoria que a gente vai usar para calcular a dimensão que seria dessa corda fractal. E o que... Deixa eu já para ganhar tempo. O que a gente vai considerar seria esse conjunto, um conjunto compacto, definido nesse intervalo 0 e 1, tal que você tem essa reta de 0 a 1. E você tira esse conjunto, vai dar sempre uma união de intervalos. E o nosso interesse é calcular o volume dessa vizinhança de R. Então, seria por exemplo, um exemplo seria o próprio de Cantor, que você vai tirando, você vai tendo esses intervalos. Então, aqui eu vou só... Desculpa, está meio desorganizado no começo, mas vou tentar organizar. Então, aqui eu vou colocar mais ou menos a ideia desse processo de calcular o volume. Então, aqui a gente vai ter o volume, vou colocar aqui, vai ser uma ideia mais intuitiva, que eu vou mostrar logo em seguida. Então, como a gente quer relacionar com essas funções zeta, o passo que a gente vai fazer seria usar essa transformada de Mellin. Seria mostrar o volume desse fractal através de uma integral complexa. Então, tendo essa integral complexa, sempre vem à cabeça de usar o teorema do resíduo. Dos resíduos. Só que para cá a gente vai ter que analisar onde é que estão os polos dessa função zeta para poder usar esse teorema, né? Tendo esse teorema em mãos aqui, a gente vai tentar agora ver como é que comporta esse volume dentro de algumas condições quando esse raio dessa vizinhança ele vai para zero. Então beleza. Então, aqui é só falando que a gente vai considerar também como um conjunto de funções iteradas. Sendo que cada distância seria a iteração desse sistema, dessas contrações. Então, essa seria a forma intuitiva desse volume, certo? Porque se você pegar uma vizinhança, se esse intervalo que ficou entre esses espaços de intervalo I, se esse R ele for menor, se o intervalo for menor que esse R, vai encostar de novo na outra parte, então você iria contribuir com o tamanho do intervalo.
Agora, se o intervalo for maior, o que vai contribuir para a vizinhança seria só esse 2R, certo? Então, essa seria a fórmula que eu diria que é a fórmula intuitiva de ver o volume desse fractal. Então, agora aqui vai passar para esse passo de usar essa transformada de Mellin, que tem algumas condições, que a função vai ter que ser contínua por partes, e ela tem que ser definida no intervalo dos reais A e B. E aqui seria só o resto que a gente faria as contas para expressar esse volume dessa forma. Então, agora a gente vai... A ideia aqui da demonstração. Essa é a nossa proposição, que o volume vai poder ser expresso através dessa integral. A ideia seria, então, a gente definir essa função de x, só para ter uma ideia visual aqui, que ela seria negativa para x menor que 0, meio, aqui, depois igual a 1 para x maior que 0. Então, certamente ela já vai ser contínua, né, por partes. Seria essa função que a gente ia definir. Agora a gente tem que mostrar, então a gente vai reescrever a fórmula intuitiva usando essa função. E agora a gente vai ter que mostrar que existem esses reais A e B, tal que a integral seja definida, seja menor que infinito. Certo. Então, a gente pega um número complexo qualquer. Então, lembrando que calcular o modo do número elevado ao número complexo, vai pegar só a parte real. E a gente, lembrando que essa parte intuitiva seria o somatório do módulo de I, mais depois o somatório de 2R, né? Então, a gente chamou essas duas partes de função 1 e função 2. E fazendo as contas, a gente chega que a integral de 0 a infinito vai dar uma constante vezes aquele somatório. Então, a gente tem que agora mostrar que esse somatório vai convergir. E de fato, ele converge. Então, aqui é só mostrando esse passo a passo. Ali, os R seriam essas constantes de contração, que esse intervalo I seria um intervalo após várias iterações dessa função. Então, como vai ter uma reta aqui de vários R's I's, você pode expressar aquele RI como um RI elevado a alfa até o M, que seria o SM das contrações daquele sistema de funções iteradas, que seria de S1 até SM. Então, aqueles seriam os R's e M de cada dessa contração. Então, seria só uma manipulação, seria depois elevado a N aqui. E chamando aquele somatório até M de um Y, aqui seria só depois a somatório de N de Y elevado a N. A gente já sabe essa fórmula. E a gente mostra depois que aquilo seria menor que infinito. E agora a observação que a gente faz, que é a conexão com essa função zeta, seria que ou você pode mostrar dessa forma, que já fica claro, que seria a função zeta. Esse I sempre decrescente, né? Então, ele vai sempre diminuindo. E ele seria a nossa função zeta, que a gente vai chamar de função zeta. E só reescrevendo depois, substituindo. Antes tinha o somatório do módulo daqueles intervalos, e a gente substituiu pela função zeta. Então, agora, só dando um resumo do que eu vou falar depois, que eu acho que está meio confuso. Então, aqui a gente chegou e conseguiu expressar o nosso volume antes dessa parte
que era a parte intuitiva. Usamos essa transformada, mostrando se as condições dela se satisfazem. E depois só fizemos os cálculos que já eram do teorema, mostrando como calcular a transformada. Agora a gente vai tentar aplicar o teorema dos resíduos para calcular essa integral. Só que o que o teorema diz? Você tem uma curva simples fechada, onde todos os polos dessa função estão ali dentro. Então, a integral, né, essa função seria 2πi vezes o somatório desses resíduos dessa função. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que saber aonde estão os resíduos dessa função. Só para dar uma ideia, antes para ficar mais claro, a gente vai conseguir mostrar por duas proposições que vai ter um elemento alfa aqui, e essa aqui seria a dimensão desse fractal, de forma que todos os polos da função estariam aqui dentro dessa região. Mas ainda depois a gente mostra que tem um número beta aqui, entre maior que alfa e entre a dimensão, onde todos os polos aqui dentro são simples, e a gente consegue dar uma fórmula de como eles são. Então, assim, a gente já consegue ter uma região onde estão todos os polos. Agora, falta, para limitar, falta ter uma condição que isso não exploda, para a gente poder chegar em uma estimativa. Então, beleza. A gente vai definir como P de F conjunto dos polos e Z o conjunto de zeros de uma função F qualquer. E a gente vai definir alfa como sendo esse número real, tal que o número, esse n é o número de R mínimos, ou seja, são as contrações mínimas, seria menor ou igual que 1 mais esse somatório de RI maior que R mínimo elevado a RI sobre esse alfa. Aqui, só para vocês lembrarem também, tem a fórmula, como é um conjunto de função iterada e satisfaz aquela condição do conjunto aberto. Seria esse S, seria igual a 1, onde o S seria essa dimensão do nosso fractal. Então, esse teorema a gente vai usar bastante nesse caso também, mais para frente, para mostrar que isso é satisfeito. Então, as proposições que ele é menor ou igual que a dimensão, ele é finito, né? E que todos os polos da função zeta que está no volume dessa vizinhança desse fractal, vai estar ali dentro. Então, primeiro a gente começa definindo essa função, φ de t, que é 1 mais o somatório a constante é maior que a mínima, elevada a 1t, e menos o número dos R mínimos vezes o R mínimos elevado a t. Então, o alfa, como a gente definiu, seria o mínimo daquela parte, ele seria o ínfimo quando ele é maior ou igual que zero. Então, a gente vê o comportamento dela quando tende a menos infinito a infinito, e o alfa esse φ de t seria igual a 1. Então, aqui a gente já mostra que ele é maior que menos infinito. E, claro, a gente já sabe que ele é menor que infinito porque a dimensão do fractal ela é finita. Então, tá certo? Então, agora que a gente teria que mostrar que ela seria menor que a dimensão, só que aí lembrando justamente dessa fórmula aqui, que seria o RI elevado à dimensão seria igual a 1, então a gente abre esse somatório pegando os R mínimos e pegando os S que são maiores, que é justamente essa primeira igualdade aqui.
lógico que esse aqui vai ser menor que o maior. Como o alfa é o menor de todos esses números, então ele é menor que a dimensão. Por quê? Porque esses RIs também são menores que 1, então é uma sequência decrescente. Então, agora aqui, a gente tem que mostrar que todos os polos da função estão naquela região. Lembrando como a gente define nossa função z, seria esse somatório aqui, de r elevado a n, menos 1 menos esse outro somatório. Então, o polo da função seria justamente o zero dessa função de baixo. E um zero dessa função de baixo é quando o S é a dimensão do fractal. E eu coloquei essas duas igualdades aqui porque parecem assim simples, mas é delas que a gente já parte e que chega e que mostra que todos os polos estão ali dentro. Então, a primeira, você vê porque seria o módulo do somatório com S complexo vai ser menor ou igual que o somatório do módulo dos RIs, então S complexo seria os somatórios do A, justamente mostrando de novo que a função seria decrescente, o alfa é o mínimo, então ela já seria menor que a dimensão, então o polo aqui estaria para cá. E agora desse daqui, mostrar que o polo está agora maior que o alfa, usa de novo o R do A, seria o módulo do R o número das contrações de raio mínimo, vezes vou dar constante de contração, vezes o R, elevado a S, o módulo daquilo seria justamente essa parte aqui, aí você tira o módulo, depois fica 1 mais, e como o alfa vai ser mínimo, então todos os polos estariam aqui dentro, dessa região alfa e alfa como a gente definiu antes, e a dimensão desse fractal. Agora a gente quer descobrir esse beta aqui, que seria quando ele se aproxima dessa linha crítica que a gente chamou. Então ele vai ser menor que a dimensão, como a gente tinha falado antes, e que aqui a gente mostra isso, que todo polo que está nessa região ele vai ser simples, ele vai ter aquela cara ali, e o módulo dele vai ser sempre menor que aquele R máximo. Então, para mostrar que o beta existe, que ele é menor que a dimensão, não é tão difícil. A gente define o R estrela aqui como sendo igual ao R mínimo, de tal forma que para todo I diferente dele, a soma vai dar igual a 1. Então, de novo, a gente usa o argumento como desse teorema aqui, né? Mostrando que a dimensão R elevado à dimensão dá 1, e ele vai ser maior que se eu tirar esses elementos que é o I estrela, né? Então, beleza. De novo, a gente argumenta que, lembrando que a função zeta a gente definiu aqui o somatório, né, desses RIs, e 1 menos esse somatório dos RIs. Então, de novo, mostrando o elevador, mostrando que vai ser polo se ela for zero da função de baixo, então a dimensão já é um polo dessa função zeta. E esse G, que o numerador, ele é igual a 1, então ele é diferente de zero. Então, para mostrar que ele vai ser simples, então a função neomórfica, né? Diferente de 1, o numerador, o denominador é igual a 0 e a derivada dele é diferente de 0. Isso aqui
essa parte, mostrar que a parte real é maior que zero, a gente usa para mostrar que a parte real da derivada vai ser maior que zero. Então, aqui, baseando uma manipulação desses resultados, a gente chega nos resultados dessa proposição 1, que seria que todos os polos nessa região é simples. Ele tem essa cara e ele é limitado dessa forma. Certo. Então, agora aqui, qual que seria a outra ideia para você calcular, então, usando o teorema do resíduo com essa cara aqui. Você vai definir um traço, um caminho assim. Só para vocês verem por que essa proposição vai ser importante. Você vai pegar um M menor que esse alfa e um C, que a gente sabe que ele está entre a dimensão e 1. Né? E calcular sobre esse caminho. Só que para isso a gente tem que ter mostrar que uma sequência desses T's, porque aqui seria um número que essa sequência ela tem uma certa limitação para a gente poder depois fazer tendendo a infinito e conseguir realmente uma expressão para aquela integral. Uma delas seria essa, que vai ter sempre um número real A menor que alfa, tal que vai ter uma constante K, tal que para todo sigma menor que esse A que a gente definiu, aquela função zeta vai ser menor que essa constante K. Então, de novo, esse F vem dessa parte, né, porque dessa função zeta que a gente trabalhou, e define esse F de sigma dessa forma. E aqui a gente consegue uma relação entre eles. E a partir dessa relação a gente mostra que ele vai convergir para esse número de R mínimo, com alfa tendendo a menos infinito. Então aqui a gente vai poder escolher um A, quando ele converge. Então aqui para todo sigma menor que A, a gente tem que o sup desse vai ser menor que meio sobre o número mínimo. E aqui, consequentemente, né, mudando, então para todo sigma agora maior que esse alfa, a gente vai conseguir que essa convergência aqui vai ser maior que n meio. E aqui, reescrevendo esse quociente, a gente chega que ele vai ser menor que uma constante. E agora, repetindo, agora vem essa aqui, que seria uma proposição um pouco mais complicada, que eu só cheguei a citar, mas que se baseia numa construção de duas sequências encadeadas, e que a gente consegue mostrar que para uma sequência crescente T, vai ter um C, tal que para todo constante relacionado a esse C, isso aqui vai ser menor que esse KC. E daqui, usando essas duas proposições junto com esse limitante que a gente achou de alfa e de beta, a gente chega nessa expressão, usando o teorema do resíduo, que a integral anterior seria o limite, quando n tende a zero, de todos os polos do integrando, tal que a imagem é menor que esse sigma, esse Tn, que seria o Tn da proposição anterior.
Então, aqui, o que a gente fez seria dividir, então, pegar esse somatório. Vou escrever os resíduos só para economizar um tempo de A. Nessa região, então seria, pelo teorema dos resíduos, seria integral, né, dessa curva. Então, o que a gente mostra, isso aqui eu vou chamar sigma menos, mais e gama. E esse aqui seria o C. Então, seria essa integral mais essa. E essa que seria a expressão do volume. Estava interessado. Então, separando dessa forma, a gente consegue ter um limitante para essas três primeiras integrais aqui, relacionando o n e o m. A gente faz primeiro o m tendendo a infinito. O m seria esse aqui. Deixa eu passar o m seria esse m menos m, que satisfaz esse A daquela primeira proposição, que você tem o polo, tal que para todo número menor que A, aquele vai ser menor que o K. Então, essa região de menos m até o C está entre a dimensão do fractal e 1, vai englobar todos os polos, então a gente consegue integrar nessa região, depois fazendo o T indo para infinito. Na proposição anterior a gente mostrou que os polos eles são dominados por uma constante, então aquilo não vai para infinito. E majorando esse caminho e esse caminho para uma função de fm e depois esse aqui para um de g, a gente mostra que eles vão para zero. Então, a integral aqui desse C seria somente, a integral desse C seria a soma de todos os resíduos aqui dentro. Foi isso aqui que eu escrevi. Então, essa e essa, a gente majora ela para uma função, fazendo o n e o m tendendo a infinito, mostra que é zero. Eu escrevi isso aqui, mostrando que ele é zero e mostrando que ele vai convergir para essa integral com n tendendo a infinito. Nisso. Que seria essa expressão. Então, agora aqui, a gente já tem uma expressão que seria o cálculo, seria essa soma de todos os resíduos. Seria essa integral que a gente estaria interessado em calcular. Então eu vou fazer rápido, desculpa. A gente já está nessa parte, então, que seria essa integral que seria a soma dos resíduos, que seria o quê? Seria o volume do nosso fractal que a gente definiu. Então, agora aqui, a pergunta que vem é separar essa soma do W pertencendo ao polo dessa nossa função, quando a parte real é igual a essa dimensão e quando o polo, a parte real, é menor. Certo? Então, o que vai acontecer, como é que vai se comportar se eu separar isso? Se eu pegar só... Agora eu quero só ver como é que é perto dessa linha crítica que a gente chama e antes. Então, essa parte eu não terminei ainda, tem falta coisa para fazer. Mas o que seria é que, normalizando essa dimensão por essa razão, a gente mostra que essa primeira parte ela vai ser uma função periódica e que essa parte com R menor, que essa dimensão tenderia a zero. Mas
para isso, a gente tem essa outra proposição que fala que os polos, quando os polos, interseção nessa reta que de dimensão, da dimensão do fractal, quando esse subgrupo aditivo aqui seria o log de R de menos 1, que seria justamente como a gente mostrou quando o polo é simples naquela proposição do beta, que teria aquela forma de 1 menos o somatório do log elevado a R. Então, se ele não está contido nos reais, desculpa, não consegui, estava meio nervoso, então acabou embolando. Mas eu quero chegar... a gente mostra que a dimensão seria... O polo seria só essa dimensão, e caso esteja, seria uma coisa assim, certo? Com 2π sobre 1. Então, eu relacionaria assim. E depois é isso que eu havia comentado, que separando dessa forma, ele relacionaria, caso o subgrupo não esteja lá dentro, seria o único polo, e a gente já sabia como é que ele era pela proposição B, então seria dessa forma, mais esse erro. Caso contrário, ele teria esse funcionamento dessa função periódica. A coisa complicada e que a gente assume para calcular, é que a gente tem que definir um caminho que ele seja o quê? O polo, a função zeta naquele caminho, ela tem que ser... Não pode explodir, ou seja, tem que ser menor que infinito, e o caminho ele não pode cruzar nenhum polo. Então, essa é a parte que seria do trabalho futuro, que é uma definição de um caminho gama, tal que ele não vai interceptar nenhum polo, e mostrar que a integral naquele caminho seria zero. Bom, aqui tem os cálculos mostrando que realmente a primeira parte seria periódica. Você usa um pouco de análise de Fourier para calcular os coeficientes. Então, bom, é isso. Desculpa a desorganização, que estava meio nervoso, mas é isso.